Que bom ter você aqui comigo nesse 20º dia desse propósito de jejum e de oração. Esse é o penúltimo dia. Amanhã nós entregaremos o nosso jejum, esse período que nós estivemos nos consagrando, nós vamos entregar nas mãos do Senhor Jesus. E nesse dia, nesse penúltimo dia, nós vamos meditar no penúltimo capítulo desse livro que nós temos meditado ao longo de cada um desses dias, que é o Evangelho de João. Por isso eu quero convidar você a abrir junto comigo, a conectar o seu aplicativo da Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de João. João, no capítulo 20, nos relata sobre a ressurreição de Jesus. Jesus esteve aqui na terra, operou sinais, milagres, maravilhas, curou enfermos, libertou os cativos do diabo, ressuscitou os mortos, trouxe liberdade sobre cada um deles, trouxe boas novas, pregou, ensinou e viveu sua vida em santidade, sem pecado. Nós vimos no 19º dia que Jesus foi preso, no 18º dia Jesus foi preso, no 19º dia nós vimos que Jesus morre, entrega-se na cruz por você e por mim, e hoje nós vamos ver sobre a ressurreição. Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele vive e reina para todo sempre. Isso é motivo de muita alegria para você e para mim. Nós temos um Jesus, um Cristo ressurreto, que não está mais pregado na cruz. Ele ressuscitou e vive. O texto do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 1, nos diz: no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. O espanto dela e deles foi tamanho que eles não se lembraram da promessa de que ele havia dito: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Versículo 3, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Você e eu não vimos a ressurreição de Jesus, mas nós lemos na sua palavra, vimos e cremos na ressurreição de Jesus e nos apropriamos do significado dessa ressurreição. Jesus ressurreto venceu a morte, nada mais pode detê-lo. Você e eu que servimos a esse Jesus, nada mais pode nos deter no mundo espiritual, porque nós temos um Cristo ressurreto ao nosso lado. Nós lutamos nossas batalhas, nós temos entraves espirituais, mas nós temos a vitória junto conosco, porque Ele venceu. Jesus então aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos outros discípulos e Jesus aparece a Tomé. A partir do versículo 24 nós lemos: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e toque-a do meu lado. Pare de duvidar
e creia. Nós vimos que João viu o sepulcro vazio e creu. Mas Tomé precisou ver o próprio Mestre tocar nele para crer. Há espaço para todos nós. Para aqueles que creem de imediato, mesmo sem ver. E para aqueles que precisam de sinais para crerem. Que você identifique no seu coração se você crê de imediato ou se você precisa de sinais, mas creia. Creia que Jesus é ressurreto, que Jesus vive. Essa é uma realidade que precisa ser proclamada aos quatro cantos da terra. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Ele venceu a morte. Para que você e eu pudéssemos ter liberdade. A palavra desse 20º dia, desse propósito de jejum e de oração é: vimos e cremos. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai, muito obrigado, porque nós vimos na sua palavra que o Senhor ressuscitou, e nós cremos no Senhor, nós cremos nessa palavra, nós nos apropriamos dela e vivemos as nossas vidas ao redor desta realidade, construímos nossa realidade ao redor desta verdade. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Por isso nós não precisamos mais viver nos lamentando, viver chorando, viver pensando: quem pode nos ajudar? Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está no Senhor, que vive e reina para todo sempre. Espírito Santo de Deus, traz essa revelação no coração dos meus irmãos. Jesus vive. Se não for a sua revelação, Espírito Santo, serão apenas palavras, serão apenas sentenças, serão apenas um conhecimento que não nos leva a nada. Mas o que nós queremos é vivermos essa realidade e vivermos a vida de Jesus todos os dias, por onde nós formos. Amém. Eu quero convidar você a ler o capítulo 20 do Evangelho de João. São apenas 31 versículos, você pode ler repetidas vezes, até que cada uma dessas palavras, cada uma dessas sentenças, tornem vida dentro do seu coração, e você entenda que Jesus vive, por isso você pode viver. Há uma canção que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Há uma esperança para você e para mim, mesmo que hoje pareça tudo conturbado. Jesus vive e reina, e em breve virá para nos buscar, e nós vamos morar eternamente com Ele, reinando com Jesus. A vida do Senhor Jesus está em você e está em mim. Eu te abençoo para viver essa vida e fazê-la valer a pena, em nome de Jesus.